Sejam bem-vindos à nossa 12ª videoaula do Livro dos Médiuns. Como sempre, nós vamos fazer a leitura do Evangelho, a prece e iniciar o estudo de hoje. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Item 6. Mercadores expulsos do templo. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, à doce Irmã Maria Angélica, pela oportunidade do estudo, por essa casa querida que nos proporciona acesso às palestras, aos cursos, ao atendimento, ao consolo, a tudo que precisamos como espíritos encarnados que hoje estamos. Que agora, focados, com o pensamento firme no estudo, possamos iniciar a aula de hoje. Graças a Deus. Então, queridos, hoje nós vamos estudar das manifestações espíritas, que é a videoaula 12, como nós falamos, e os capítulos são o 14, que fala dos médiuns, e o 16, que fala dos médiuns especiais. Então vamos lá, fazendo a nossa recordação de sempre, né? Então vamos recordar. A mediunidade é uma faculdade natural, e para ter mediunidade é preciso que haja ligação entre um encarnado e um desencarnado. É isso que faz a mediunidade, é essa ligação entre um encarnado e um espírito, ou seja, um desencarnado. Se não houver espírito, não é mediunidade. A mediunidade é essa troca, ok? Então vamos lembrar. Todo mundo possui mediunidade, em maior ou menor grau. Agora, a gente chama isso porque todos nós recebemos influência dos espíritos. Nós recebemos influência dos espíritos, podem ser influências boas ou mais. Nós chamamos de mediunidade, que tem mediunidade, quando o médium é ostensivo, quando a mediunidade se apresenta nele de uma maneira muito clara, ou seja, ostensiva. Cada médium é diferente um do outro. Não existem dois médiuns iguais, assim como na impressão digital, né? Não existem duas pessoas iguais e não existem dois médiuns iguais. Cada um tem características bem específicas, bem próprias. E a manifestação do espírito, ela pode ser de efeito físico, movimentação de objetos materiais, de coisas da matéria, ou inteligente, que vem pela ideia do espírito, né? Pelo pensamento. E o perispírito é a chave para todas as comunicações mediúnicas. Toda comunicação mediúnica se dá através da expansibilidade do perispírito. Então vamos iniciar a aula? Bom, então nós vamos começar falando dos médiuns. Nós vamos hoje estudar os médiuns de efeito físico, pessoas elétricas, sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, que vamos passar muito rapidamente, isso já foi visto, e os psicógrafos vamos apenas citar, porque na aula 11, a aula passada, isso foi detalhado minuciosamente, esse tema, né? Então vamos começar falando dos médiuns de efeitos físicos. Quem são esses médiuns? São aqueles que conseguem, através dos fluidos que emanam, movimentar objetos. Então, o fluido do médium se une ao fluido do espírito que quer se comunicar por efeito físico e eles conseguem juntos movimentar o objeto. E a gente já viu isso também. Tem duas formas de médium de efeito físico. Uma é o facultativo. Ele tem plena consciência de que ele está participando daquele fenômeno. Mas tem também o involuntário. Ele não tem noção, às vezes não sabe nem que é médium, que tem esses fluidos. E o espírito tira dele esses fluidos que ele exala, que ele emana e faz com que o fenômeno aconteça. Mas ele não sabe. Ele é um médium involuntário. E as pessoas elétricas seriam médiuns? Existem pessoas que têm, todos nós temos algum tipo de eletricidade, uma carga de eletricidade, mas existem pessoas que têm essa carga, digamos assim, numa quantidade maior. Seriam essas pessoas médiuns? Não necessariamente. O que faz essa eletricidade da pessoa? Pelo simples contato, elas podem atrair um objeto ou ter a repulsão do objeto, provocar a repulsão do objeto.
Essas pessoas não são necessariamente médiuns. Elas têm uma eletricidade numa quantidade maior do que a média das pessoas, mas não necessariamente elas são médiuns. Por quê? Porque a mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. E isso pode ser feito da própria pessoa, sem que tenha nada de interferência de espírito algum. E os médiuns sensitivos ou impressionáveis? Essa é uma faculdade indispensável a qualquer outra faculdade mediúnica. Então, todos os médiuns são obrigatoriamente sensitivos ou impressionáveis. O que é isso? É quando a pessoa sente de uma maneira mais ostensiva a presença do espírito. Ela sente, às vezes, um arrepio, pode ser, mas não é um arrepio no corpo inteiro, como quando a gente está com frio, leva um susto, coisas assim, não é isso. Às vezes é só num antebraço esquerdo ou direito, ou numa parte específica da cabeça, no lado esquerdo superior da cabeça, ou na orelha. Ela sente um arrepio, ela sente aquela presença que provoca esse arrepio. Às vezes também ela sente como se fosse uma roçadura, um toque delicado do espírito. Delicado às vezes, né? Pode às vezes é uma impressão maior, mas é algo que a pessoa não sabe explicar claramente. Mas todos os médiuns são necessariamente impressionáveis. Todos nós percebemos de alguma maneira a presença do espírito, mas os médiuns ostensivos, eles sentem essa presença de uma maneira mais clara. E os audientes? Ouvem as vozes dos espíritos. Algumas vezes é uma voz que entra na cabeça, que é clara, é nítida as palavras, mas ela entra na cabeça. Outras vezes, o médium audiente, ele ouve como quem ouve uma pessoa encarnada falando. A voz é externa e ele ouve o timbre de voz da pessoa, bem clara, como a de uma pessoa viva. É claro que essas vozes, elas podem ser super agradáveis, mas podem ser super desagradáveis. Tudo vai depender da condição do espírito comunicante. E agora vamos falar dos médiuns psicofônicos. Antigamente se falava também falantes, hoje em dia se fala mais psicofônico. Quem é o médium psicofônico? É aquele que se comunica com o espírito e que ele fala, o espírito impulsiona ele a falar aquilo que o espírito está comunicando. Então, por exemplo, isso acontece todas as vezes na reunião mediúnica, nos trabalhos de mesa mediúnica, de reunião mediúnica. Então, o espírito, ele se exprime através do médium pela voz. Então, o médium psicofônico pode ser mecânico, o espírito se comunica diretamente através do aparelho fono do médium. Ele pode ser semimecânico, vai pela cabeça, pela mente do médium e pelo aparelho fono, ou ele pode ser totalmente de inspiração, em que o médium recebe através do pensamento o que o espírito está falando e ele fala, e aí ele tem plena consciência daquilo que ele está falando. Ele está falando, recebendo o pensamento, mas ele está lúcido. Então, quando é essa mediunidade mecânica, é o chamado médium inconsciente. Quando é a semimecânica e quando é a de inspiração, é a chamada mediunidade psicofônica consciente. E os médiuns videntes? Os médiuns videntes são aqueles que veem quando estão acordados. Eles veem no estado de vigília ou quando eles estão em estado sonambúlico. Que o estado sonambúlico, o médium está dormindo, mas ele está utilizando o corpo dele. Então ele vê também no estado sonambúlico. Quando nós vemos espíritos dormindo, isso não é vidência, isso se chama visão, porque todos nós podemos ver espíritos quando estamos dormindo. O vidente é aquele que vê com o olho fechado ou aberto. Não adianta fechar os olhos, porque ele vai ver da mesma forma. E todas essas mediunidades que nós estamos falando, o grau dessa mediunidade varia ao infinito. Então, o médium vidente pode ser, como Divaldo Franco comentava, que ele não distinguia
Ele já falou isso várias vezes em palestras, que ele não distinguia o desencarnado do encarnado, de tão nítido que ele via os espíritos. E às vezes o que se vê é uma nuvem, uma sombra, se vê o espírito de uma maneira não muito definida, então isso varia ao infinito. Mas o médium está acordado ou em estado sonambúlico. E tem a vidência, que são as aparições isoladas e a vidência, né? Vidência é isso que nós acabamos de falar, totalmente diferente de aparição. Na aparição, o espírito se apresenta para o médium, se fazendo visível rapidamente, utilizando muitas vezes dos fluidos de um outro doador, que não é aquele para quem ele está aparecendo. Então, isso acontece às vezes quando há um processo de desencarnação em que aquele espírito que está desencarnando quer comunicar alguma coisa para alguém, ou que ele está desencarnando, ou pedir que seja feita alguma coisa que ele não conseguiu fazer, que não deu tempo dele fazer, e ele precisa que aquilo seja executado, então ele vai, quando ele está naquele momento de desencarnar, ele vai lá para se comunicar com alguém, pedindo alguma coisa ou lembrando alguma coisa. No livro Sublimação, que é um livro lindíssimo, a primeira parte do livro é de Leon Tolstói, a segunda é de Charles. Tem exatamente um caso assim, quando numa encarnação de Evone Pereira, ela, no momento em que ela vai desencarnar, ela vai até Charles, naquela encarnação, ela vai até Charles e comunica. Ela quer comunicar que está desencarnando, e ele vê ela e pressente que ela está desencarnando. Quando ele retorna para casa, ele não estava em casa, quando ele retorna para casa, ele é comunicado que ela havia desencarnado. Então, isso é relatado em alguns livros. São casos raros, mas existe, né? Existem essas aparições isoladas, como está claro, normalmente no momento da desencarnação. Tem esse caso do vidente da ópera, que é super interessante. Kardec estava numa plateia que ia ter uma exibição da ópera Oberon, de Weber, e ele está com um amigo dele que era vidente. E esse amigo relata para ele que naquela plateia existiam várias cadeiras vazias onde estavam sentados espíritos. Alguns estavam ali claramente interessados em assistir à ópera, à apresentação, mas outros estavam de ouvido colado junto às pessoas que estavam falando, só para se meter na conversa. Mas existia uma outra situação. Lá no palco, quando começou o primeiro ato, o amigo de Kardec relata que atrás dos atores e ao lado deles existiam vários espíritos que estavam ali debochando, se divertindo e fazendo chacotas, imitando com gestos grotescos o que aqueles atores, aqueles cantores faziam. Eles reproduziam de uma forma bem grotesca. E havia um que estava envolvendo a cantora principal. Quando termina o primeiro ato, esse espírito é invocado pelo amigo de Kardec e ele vem, ele se apresenta e dá uma bronca, porque ele diz que não era nada daquilo que eles estavam pensando, que ele não estava ali atrapalhando, que ele estava ali inspirando a cantora, que ele era um amigo dela, um protetor dela, e que depois de falar algumas coisas, né, explicando a eles quem ele era realmente, ele diz que tem que se retirar para ir para o camarim para protegê-la, naturalmente protegê-la daqueles vários espíritos que estavam ali querendo atrapalhar a ópera. Quando ele vai embora, eles invocam Weber, o autor da ópera, e ele se apresenta. Então perguntam a ele o que ele estava achando daquela ópera, se ele tinha alguma coisa a dizer. E aí ele diz que estava achando mais ou menos, que os cantores estavam se esforçando, mas estava mais ou menos, né? Mas que ele iria dar um jeito naquilo, porque não havia vibração naqueles cantores, naturalmente pelas presenças indesejadas daqueles espíritos, né, que estavam tentando atrapalhar. Quando começa o segundo ato, Kardec descreve que ele é visto, o vidente, que é amigo dele, coloca que ele está no ar, no alto, derramando eflúvios sobre todos aqueles cantores, aqueles atores. Então ele estava inspirando, tentando inspirar a todos eles. E o que é descrito, que é interessante, é que realmente houve uma mudança no rumo,
que os cantores passam a atuar com muito mais vibração. Então a gente vê aí a atuação clara dos espíritos sobre nós. A mediunidade só é possível de ser desenvolvida quando existe um germe de faculdade. Essa mediunidade que todos temos, porque nos comunicamos, né? Nós recebemos comunicação dos nossos espíritos protetores, daqueles que querem nos atrapalhar, não podemos nem perceber, porque muitas vezes a pessoa não percebe, mas nós recebemos. Então, nesse sentido, todos somos médiuns. Mas na doutrina espírita nós chamamos de médium a mediunidade ostensiva. E a mediunidade, essa mediunidade flagrante que se trabalha, ela só é possível de ser desenvolvida quando existe a faculdade, o germe daquela faculdade, né, na pessoa encarnada. Senão, não se consegue desenvolver mediunidade nenhuma. Não é porque a pessoa deseja ser evidente que ela vai para uma casa espírita e vai conseguir desenvolver isso se ela não tiver radicado no organismo dela, que nós já vimos isso antes. Aquela faculdade, aquele tipo de mediunidade, ela pode tentar por anos a fios e não vai conseguir. Agora, ela pode ter, não saber e nunca vai utilizar, não vai desenvolver aquilo que ela tenha, né? Porque não é muito ostensiva, é factível de ser desenvolvida, mas ela tem que ter aquele germe. E ela pode também ser encaminhada para trabalhos, ser percebida por algum outro médium da casa que ela tenha aquela faculdade em germe a ser desenvolvida ainda, ela é encaminhada para o trabalho e aos poucos ela vai desenvolvendo a mediunidade. Mas é muito importante que o médium estude, eduque-se, para ele não ser vítima, não ser joguete da sua própria imaginação e nem de espíritos brincalhões, né? A mediunidade é sagrada, é muito séria. Então vamos falar dos médiuns sonambúlicos. O sonambulismo não é em si uma faculdade mediúnica, ela é anímica, ou seja, ela é da própria alma, do próprio espírito reencarnante. Por quê? Porque o estado do sonambulismo, a pessoa vai dormir, o espírito, perispírito, perdão, se expande, mas não vai livremente se comunicar com outros espíritos. Não houve um desprendimento total. Se expande, mas o espírito continua utilizando aquele corpo para fazer alguma coisa. Sonambulismo não significa aquele gesto que nós conhecemos de braços estendidos e a pessoa andando pela casa, andando numa corda bamba. Não é isso. Sonambulismo, sim, a pessoa pode se levantar, fazer alguma coisa, retornar. No sonambulismo, também, quando a pessoa, durante o sono, senta na cama, isso é sonambulismo. Quando a pessoa fala durante o sono, é um tipo de sonambulismo. Não é tão evidente, mas é um tipo de sonambulismo, né? Mas não é mediúnico. A pessoa está falando por ela mesma, está levantando por ela mesma. Quando é que é mediúnico? Quando tem a presença de um espírito, porque o sonâmbulo age pela sua própria capacidade de expansibilidade e utilização do corpo, né? Mas quando tem a presença de um espírito, quando ele é instrumento de uma inteligência estranha a dele, aí sim ele é um médium sonambúlico, porque a mediunidade pressupõe a comunicação entre um encarnado e um desencarnado, ok? Médium curador. A aptidão de curar, ela pertence ao médium, mas o exercício dessa faculdade depende dos espíritos depurados. Então, todo mundo tem fluido de cura? Não, nem todo mundo tem fluido de cura. Alguns médiuns têm esse fluido bem específico de cura. É um tipo de fluido capaz de atuar nas doenças. E mais, tem alguns médiuns que têm fluido de cura para coisas da cabeça, fluido de cura para coração, para abdômen. Então ainda existe isso, mas o fluido da cura é específico de alguns médiuns e alguns têm numa quantidade maior, outros menor, e a qualidade do fluido também varia, mas nem todo médium tem o fluido de cura. Agora, para ter a cura, precisa do fluido do médium mais somado ao fluido do espírito. Aquele espírito que é aquele, normalmente espírito médico, que é especializado naquela cura. Então, os fluidos do médium e do espírito vão se unir e atuar no corpo
daquele doente, promovendo então a cura. Mas todos vão ficar curados? Não, nem todos vão ficar totalmente curados ou parcialmente curados. Isso depende também muito das questões reencarnatórias daquele encarnado e depende muito da fé. É necessário que ele se abra para receber aquelas bênçãos, aqueles fluidos, senão ele fica como se fosse teflonado, né? Impermeável, não recebe nada. Mas também, mesmo que ele não fique curado, nem parcialmente curado, nem totalmente curado, o que acontece muitas vezes, ele vai ser ajudado. Agora, quando é que a cura se dá totalmente? Quando há possibilidade daquele encarnado ter realmente o processo da cura e aquele encarnado faz em paralelo o tratamento físico. É necessário que se unam as duas coisas, a parte da medicina física, porque há um físico ali, e a parte da medicina e do fluido do médium e o fluido espiritual, que vai atuar no perispírito, que vai então encaminhar aqueles fluidos para o corpo físico. Então são casos e casos, cada caso é um caso. Mas aquele que se candidata ao processo da cura, ao tratamento, é sempre ajudado. E os pneumatógrafos e psicógrafos, que a gente vai falar muito rapidamente deles. Os pneumatógrafos têm aquela aptidão de receber a escrita direta e a maioria das vezes eles nem sabem. O caso mais clássico é o de Moisés, que recebeu a tábua, né, por pneumatografia das leis de Deus. Então esse é um caso bem clássico. E os psicógrafos? Os psicógrafos são aqueles que recebem a comunicação do espírito, mas que utilizam um instrumento para aquela comunicação. Eles estão sendo, diretamente, o corpo deles, o intermediário entre aquele espírito e a comunicação. No pneumatógrafo, a única coisa que está sendo utilizada do médium são os fluidos, e ele nem sabe que está participando na grande maioria das vezes. E vamos falar então dos médiuns especiais. Vamos falar das aptidões especiais dos médiuns e vamos fazer um quadro sintético das diferentes espécies de médiuns. Então nós já vimos que a mediunidade nunca é igual, nunca é idêntica entre os médiuns. Ela pode ser muito parecida, muito próxima, mas nunca ela é idêntica. Nunca um médium é idêntico no sentido de mediunidade ou de qualquer coisa do que outro médium. E os médiuns especiais? Eles são dotados de aptidões particulares, muitas delas ainda não estão definidas, claramente definidas, para ele, médium, ele ainda não tem aquela percepção, sensação, situação bem definida da sua mediunidade. Característica das comunicações. Então, nós temos características do tipo de comunicação. Elas vão sempre trazer a elevação moral ou a inferioridade do espírito através da comunicação, do quanto ele sabe ou da ignorância dele a respeito dos assuntos. Então, dependendo do espírito, a comunicação tem uma característica. Ou ela é muito elevada, ou ela não é, ou ela tem grande sabedoria, ou ela demonstra realmente a pouca sabedoria do espírito. Mas como é que se dá essa ligação desse espírito com o médium? Normalmente se dá por afinidade. Nós temos aí um exemplo de Emmanuel e Chico Xavier. Então, normalmente é pela afinidade, afinidade fluídica, afinidade de personalidades, normalmente é por afinidade. Mas algumas vezes é quando o médium atende a necessidade específica da comunicação naquele momento. Então, vamos dar um exemplo da psicografia. Às vezes o médium ele não tem aquela capacidade de superior, de se comunicar com um espírito superior, mas o espírito precisa daquela comunicação, ele gostaria de dar aquela comunicação através daquele médium. Então o que acontece? O espírito utiliza, esse espírito superior utiliza outros espíritos de sua equipe, transmite para ele a comunicação e esse espírito entra em contato com o perispírito do médium, que está em expansibilidade, e passa a comunicação para aquele médium. Então, por que o médium não pode ser nunca vaidoso de uma comunicação que ele recebe? Seja por psicofonia, por psicografia, o que seja. Pintura, o que seja. Por quê? Porque não pertence a ele. O médium, como nós já falamos, é apenas um carteiro. E muitas vezes não é nem o espírito que está se comunicando diretamente com o médium, é um intermediário.
Vale a comunicação? Vale, mas é um intermediário que está se comunicando, porque o médium não tem nem a possibilidade de se comunicar através daquele espírito, né? Com aquele espírito. Mas alguns casos, por exemplo, nós vemos, como o caso do Divaldo com o Dr. Bezerra, a comunicação é tão intensa, a ligação perispírito a perispírito é tão intensa que o Dr. Bezerra, quando se comunica através do Divaldo, o Divaldo modifica a voz, modifica a expressão, de tão intensa que é essa ligação entre perispírito e perispírito, né? Então, mas isso é comum? Não é tão comum, né? Mas acontece do médium conseguir passar, e ele tem que ter radicado no organismo dele essas possibilidades, mas conseguir passar a voz e a expressão do médium se modifica. Tipos comuns, então, a todos os gêneros de mediunidade. Nós já vimos que todos os médiuns têm que ser sensitivos, senão não tem a comunicação, ele não percebe. Todos eles têm que ter essa percepção da presença do espírito, uns em maior grau, outros em menor grau. Existem os médiuns naturais ou inconscientes, então, os que produzem espontaneamente os fenômenos sem intervenção da própria vontade. Eles não têm a menor noção de que são médiuns, ou que estão participando, pelo menos, daquele fenômeno mediúnico. E os facultativos ou voluntários que têm a consciência de que podem participar e participam do fenômeno, que estão participando do fenômeno, mas ele vai ter que ter a concordância do espírito. Não adianta ele querer psicografar ou dar uma mensagem por psicofonia ou o que seja, se não tiver o espírito. Se não tiver o espírito, aquilo vai ser anímico, não vai ser uma comunicação mediúnica, né? Tem que ter a concordância do espírito. Então vamos ver aqui um quadro com a variedade especial dos médiuns para efeito físico. Então nós temos os tiptólogos, que são aqueles que têm fluidos que podem produzir ruídos ou pancadas. Só lembrando que o efeito físico é aquele que tem ação na matéria, em alguma coisa material. É visível materialmente falando. Então, vai se produzir ruídos, pancadas, todos vão ouvir. Os motores que eles fazem o movimento dos corpos inertes, como por exemplo do copo, né? Aquele movimento do copo. Então, são os motores. Os de translação e de suspensão, que provocam que os objetos fiquem suspensos no ar e se movimentem. Alguns médios conseguem fazer isso com eles mesmos se erguerem e se movimentarem no ar, mas isso é raríssimo. Os curadores, que nós vimos, têm os fluidos de cura. Os excitadores são aqueles que têm a possibilidade de estimular em outros médiuns a psicografia, por exemplo, outro médium tem radicado nele a psicografia, mas ele não consegue dar vazão àquilo. Então tem um médium excitador que fica próximo a ele e consegue desenvolver nele a psicografia. Os de efeito musical, que recebem letras, a música, e eles saem compondo, pode da mesma forma ser mecânico, semimecânico ou de inspiração. Pneumatógrafos, que nós já vimos, é a escrita direta, em que o médium muitas vezes não sabe que está participando. Os de aparição, que muitas vezes é ele mesmo que está doando fluido para aquele espírito aparecer, muitas vezes é outro, né? Outro médium que está doando aqueles fluidos. O de transporte, nós já vimos que o médium de transporte, para haver o transporte de objeto, é necessário que haja afinidade profunda entre o médium e o espírito. E o espírito que faz esse fenômeno de transporte, ele é especializado nisso, porque é muito difícil transportar um objeto de um país para o outro, e isso pode acontecer, de um lugar para o outro, de um cômodo para o outro. Então, além de ter essa afinidade entre o encarnado e o desencarnado, o médium e o espírito, tem que ter profunda afinidade fluídica. Além disso, o espírito tem que ser especialista. E esses espíritos são sempre de ordem superior. O espírito de ordem inferior não consegue fazer esse fenômeno. E esse fenômeno, os objetos que são utilizados são sempre objetos muito delicados, são mimos, são flores, uma flor, um objeto assim bem delicado mesmo, que faça sentido, né, para aquele médium, para aquela pessoa que está recebendo ali o objeto. E os noturnos
Os médiuns noturnos são muito mais devido às condições do ambiente do que as do médium. Por quê? Porque alguns tipos de fenômeno eles se produzem mais facilmente sem a presença da luz, na escuridão total. Então é muito mais pelo ambiente do que pelo médium. Não é o médium que está exatamente propiciando aquilo, mas são médiuns que conseguem no escuro se concentrar, e eles só conseguem trabalhar no escuro, conseguem se concentrar, e o espírito precisa daquele ambiente escuro para fazer o fenômeno mediúnico, né? Então vamos ver os médiuns especiais para os efeitos intelectuais. Então nós já vimos os tipos de mediunidade, os tipos de comunicação, e nós vamos ver agora os tipos de médiuns para efeito especial. Então tem o audiente, já vimos, ouvem os espíritos. O vidente, aqueles que acordados ou em estado sonambúlico, veem os espíritos. Os inspirados, quando os espíritos sugerem ideias. Todos nós, de alguma forma, recebemos inspiração, mas os chamados médiuns inspirados são aqueles que recebem de forma mais clara a comunicação. Os médiuns de pressentimento, aqueles que têm uma intuição muito vaga de coisas que vão ocorrer no futuro, lembrando que pode ou não ocorrer. Existem situações ligadas ao nosso planejamento reencarnatório que nós pedimos, assinamos e que vão ocorrer, mas existem questões que muitas vezes aquele médium de pressentimento pressente de alguém, da sua relação ou não, que pode ou não ocorrer, porque muitas coisas dependem da ação do encarnado. E os proféticos, que é uma variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Então, eles recebem, através do espírito, aquela profecia, aquela ideia do que vai acontecer. Continuando, os sonâmbulos, que nós já vimos, né, que podem ou não, o sonâmbulo pode ou não ser médium. Então, o sonâmbulo médium é aquele que recebe a comunicação do espírito. No Livro dos Espíritos tem o caso do menino que não entendia nada de medicina, tinha seus 14 anos, era filho de analfabetos, ele mesmo tinha uma condição intelectual muito baixa e ele tinha a mediunidade de receber de um espírito médico um receituário. Então ele via a doença, isso era dele, mediunidade dele, ele via a doença através da dupla vista, mas ele não sabia receitar. Mas existia um médico que se apresentava junto dele e que ditava o receituário. Então, o dia que o médico não foi e ele viu a doença da pessoa e a pessoa ficou esperando lá o receituário e ele disse que não podia dar, porque o médico doutor, o espírito doutor médico não estava ali presente. Então, esse sonambulismo é mediúnico. Os médiuns estáticos, extremamente perigoso, né? É aquele médium que, além do sonambulismo, ele entra em êxtase, o perispírito com relação ao corpo fica mais adelgaçado, mas ele continua se utilizando do corpo para falar o que está vendo, o que está ouvindo, e ele pode ser vítima de espíritos brincalhões, de espíritos que ainda atuam com maldade, né? Então é muito perigoso. O estático pode se comunicar sim com espíritos superiores, mas também inferiores, e muitas vezes ele é vítima da imaginação dele. Os médiuns pintores ou desenhistas, aqueles que recebem através dos espíritos pinturas mediúnicas ou desenhos mediúnicos. E os médiuns músicos, né, que recebem também as inspirações de músicas, composições, enfim, eles podem sair tocando ou cantando o que eles estão ouvindo, ou por inspiração eles passam para o papel que o espírito está ditando para ele. Segundo o desenvolvimento da faculdade. Então, nós vamos ver aqui, segundo o médium, a condição do médium. Então, tem os médiuns improdutivos, aqueles que vão receber sempre, vamos dizer, na psicografia, traços, pequenos tracinhos de desenhos, uma letrinha, não conseguem ir além. O iletrado é aquele que, não tendo cultura, ele recebe coisas do espírito que estão acima da sua capacidade, mas ele em si não tem cultura. O polígrafo, que é aquele que consegue reproduzir a escrita do que o espírito tinha quando encarnado. Os novatos, médiuns inexperientes que estão começando. Os explícitos, aqueles que a mediunidade é bem ostensiva, bem clara, e eles recebem de forma bem
bem clara mesmo a comunicação do espírito, os feitos ou formados, que a mediunidade está plenamente desenvolvida, não necessariamente ele é experiente. Os que recebem ditados espontâneos, aqueles que estão num lugar qualquer e o espírito começa a ditar e ele começa a escrever. Todas essas características, esses tipos de faculdade podem e devem ser educados, o médium tem que estudar, porque o médium tem que ser disciplinado e o local de se praticar a mediunidade é na casa espírita. Os feitos ou formados, aqueles que não, esses nós já falamos, né? Que tem a mediunidade completamente desenvolvida. Ditados espontâneos, já falamos. A evocação, aqueles que conseguem atrair o espírito por evocação, mas depende também da vontade do espírito, aparecer ou não. Os maleáveis, aqueles que se comunicam por diversos tipos de espíritos. O poliglota, aquele que consegue falar em idiomas que ele desconhece, mas que ele recebe a comunicação e fala. Os exclusivos, que só trabalham com um tipo de espírito, sempre o mesmo. Os lacônicos, aqueles que não têm muita consistência naquilo que estão escrevendo ou falando, é vago, né? E os experimentados, que são aqueles que já têm bastante experiência mediúnica, que estudam, que já são médiuns formados e que já conhecem bem as suas características, mas que trabalham com a mediunidade educada. Então, esses são os experimentados. Segundo o gênero e a particularidade das comunicações, aqui diz respeito ao espírito, a característica do espírito e ao médium que tem a possibilidade de receber com facilidade essas características, né? Então tem aí os versejadores que recebem os versinhos, os positivos, aqueles médiuns que estão preparados para receber todo tipo de comunicação, os literários, os médiuns incorretos, eles vão escrever de forma vaga, que aquela comunicação que não é muito clara, é muito repetitiva. Os historiadores têm facilidade de contar as histórias do espírito, de receber as histórias e contar as histórias. Os científicos, que recebem naturalmente coisas ligadas, mensagens ligadas, comunicações à ciência, receitistas, como nós falamos do menino, os religiosos, os temas vão ser sempre ligados à religião, os filósofos e moralistas, idem, os temas serão sempre ligados à filosofia e à moral. Segundo a qualidade física do médium, nós já vimos isso, eles podem ser bem calmos, então escreverem ou falarem de uma maneira tranquila, controlada, eles podem ser muito velozes, escreverem com uma rapidez muito maior do que escreveriam normalmente, ou eles podem ser convulsivos, e aí depende muito da organização física do médium e da natureza do espírito, mas isso tem que ser educado, porque esse tipo de mediunidade, se ela utiliza uma quantidade abundante de fluido e dá desgaste muito grande no médium. Então, o médium tem que ser educado. Gente, médium tem que estudar. A mediunidade é para ser praticada com responsabilidade. Então tem que estudar, tem que disciplinar, tem que ter um foco de que a mediunidade é para ser participada, é para ser exercitada na casa espírita. E segundo as qualidades morais do médium, isso aí tem tantos casos, o irmão X, Humberto de Campos, conta vários casos, né, desse sentido, dos morais do médium, o médium imperfeito e os bons médios. Então, os médios imperfeitos, quem são? São os obsidiados, eles se deixam obsidiar, são os fascinados, aqueles que acreditam que estão acima do bem e do mal, que recebem comunicações fantásticas, às vezes a comunicação é completamente ruim, é completamente sem sentido e ele acha que ali foi dada por um espírito de escol, de muita luz. Os subjugados, aqueles que já não conseguem ter o domínio sobre si mesmo, então nós vemos aí a dificuldade da mediunidade que não é educada, que não é disciplinada, que não é exercida na casa espírita. Olha quantas coisas podem acontecer, né? Os levianos, aqueles que são médiuns e para eles tanto faz como tanto fez, fazem qualquer coisa, não estão nem aí. Não utilizam sua mediunidade como uma mediunidade produtiva. Aqueles que são indiferentes, são médiuns ou não, tanto faz, são indiferentes a qualquer coisa, presunçosos, orgulhosos, melindrosos, que não aceitam que alguém fale qualquer coisa sobre a comunicação que ele recebe, não aceitam. Então, isso também está ligado ao orgulho, né? E à presunção. Os mercenários, que vão utilizar
a mediunidade para ganhos pessoais, ambiciosos, aqueles que muitas vezes não ganham materialmente, mas querem ficar famosos. Vamos dizer, escrever um livro, não vou utilizar o dinheiro do livro para eles, mas na verdade se sentem extremamente vaidosos com aquilo e que acham o máximo e querem se projetar com aquilo, ou que fazendo uma palestra por inspiração ou qualquer coisa estão usando a mediunidade para se projetar. Aqueles que têm má fé, né, que utilizam a mediunidade para prejudicar alguém, dando más comunicações, e se, obviamente, se filiam, eles se unem a espíritos de má fé também, os egoístas, que não querem dividir a sua mediunidade, a sua comunicação, utilizá-la para o bem, e aqueles invejosos, né? Então, isso são médiuns ainda imperfeitos, mas tem os bons médiuns. Os médiuns sérios que utilizam a mediunidade para fins verdadeiramente úteis. Os médiuns modestos, aqueles que entendem que as comunicações não pertencem a ele e eles aceitam as críticas. Os médiuns devotados, que estão sempre dispostos a se sacrificarem pelo bem dos outros. A gente tem o grande exemplo do Chico Xavier, né? Que varava noites, madrugadas, atendendo aqueles necessitados que o buscavam. Ele abria a mão da vida dele, das coisas dele pessoais, para atender aqueles que o procuravam. E os médiuns seguros são aqueles que merecem toda a confiança pelo caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem e, portanto, estão menos expostos a serem iludidos, né? Então, queridos, é isso. Nós temos aqui o exemplo do Chico, né? Sério, modesto, devotado, seguro. E é isso que nós temos que buscar. Todo médium tem que buscar utilizar, ser um bom médium, através do esforço, utilizar a sua mediunidade para servir ao bem. Então, finalizando, na próxima aula, nós vamos estudar da formação dos médiuns e dos perigos e inconveniências da mediunidade. Vamos então agora fazer a nossa prece, agradecendo muito a Deus, a nosso Mestre Jesus, a doce Irmã Maria Angélica, por mais essa oportunidade de estudo, que possamos aprofundar os nossos conhecimentos sempre, que tenhamos, Mestre querido, o firme propósito de exercer a mediunidade, qual seja ela, em que nível ela esteja, mas exercer a mediunidade a teu favor, que como teus servidores, Senhor, possamos buscar sempre o aperfeiçoamento íntimo, para caminharmos sempre firmes para ti. Que teu nome, em nome de Deus, possamos encerrar a nossa videoaula. Graças a Deus.